Salve, salve, concurseiros! Prazer estar de volta aqui com vocês. E hoje, vendo um assunto importante, que eu tinha dito que iria falar com vocês sobre isso, que seria a parte de números racionais. Essa parte é extremamente importante. Vocês vão ver o quanto vai cair em questões de concurso, seja da UPE ou de qualquer outra banca, respostas que vai ser fração, que vai ser decimal, que vai ser porcentagem, que vai ser uma raiz, tá? Então, assim, muito importante a gente ter esse conhecimento, dízima periódica. Então, assim, fiquem muito atentos a esse tipo de exercício, esse tipo de conteúdo que a gente vai ver agora, porque você vai precisar muito ter esse conhecimento, tá? Então, entenda que não é porque a banca não botou no seu edital lá, no programa de matemática, números racionais, que isso não vai cair. Eu gosto de ser muito detalhista nessa parte, porque às vezes o cara diz, você está fugindo do edital, pelo amor de Deus. Eu tenho experiência com matemática há muitos anos. Garanto a você que tudo que eu der aqui vai ser de extrema importância para você. Obviamente, o cara disser assim, mas eu já sei fração, eu vou dizer parabéns, mas nem todos sabem. Então, às vezes, não adianta você comprar um curso e não ver tudo o que realmente você precisa ver. Então, isso é muito importante, é você valorizar 100% das pessoas, porque até as pessoas que já sabem, elas podem aprender um macete diferente, tá, uma dica e tal, e elas não vão perder de ver o conteúdo, porque o conteúdo será visto 100%. Então, todo mundo só tem a ganhar com isso, entendeu? Tipo assim, é que se eu não visse essa aula, todos vocês teriam 2 ou 3 aulas a menos no curso. Para quê? Não é vantagem. O bom é a gente ver todo o conteúdo, tá? De maneira detalhada, né? Eu queria ver com mais detalhes, com mais exemplos. A gente tem um curso de matemática básica mesmo, para quem quer partir do zero, tem um curso comigo de matemática básica, aquele curso que ele ensina a fazer tudo. Aí não tem resolução de questões de concurso, porque o objetivo do curso é fazer com que você aprenda aquelas minúcias, o detalhe. Eu faço exemplos de divisão, de multiplicação, tabuada, fração, com muitos exemplos, com apostila no final. Tá? O nosso foco é resolver questão de concurso, é ir para edital de concurso e resolver. O objetivo desse curso é esse, tá? Então, são pouquíssimas aulas de base, mas assim, é bom para que a pessoa aprenda um pouquinho, que isso é importante. Então, o que a gente vai ver agora? A gente vai ver esse conjunto numérico. São os números racionais. Os números racionais são representados pela letra Q. Assim, tá bem grandão, né? Ficou feio, né? Ficou desproporcional. Pronto, beleza, ficou melhorzinho. Bem, foi a falta de café. Aí os racionais, a gente vai ter que ter a ideia de que entre dois números existem infinitos. É meio estranho isso aí, né? Tipo assim, vamos imaginar aqui uma reta numérica aqui, tá? E aqui eu tenho 0, 1, 2, menos 1, menos 2. Isso aqui vai para infinito, vai para infinito. Mas você consegue imaginar uma régua? Uma régua, ela é bem parecida com isso aqui, né? Tem 30 centímetros. Aí eu tenho 1 centímetro, 2, 3 e tal. A divisão aqui ficou meio desproporcional. Tá? Ficou meio desproporcional em relação a esse. Mas enfim, a minha ideia é querer mostrar para vocês que na régua de vocês vai ter isso daqui, ó. Uma coisa como isso aqui. Mas se você observar na régua, ainda existe um espaço entre aqueles dois tracinhos. E eu posso colocar diferentes outros tracinhos, tipo assim, faz isso daqui.
E quem der zoom na aula de hoje, o zoom mesmo, tirar uma foto aqui, vai ver que entre esses espaços azuis tem outros espaços. E se eu tivesse um lápis bem fininho, eu faria ainda mais outros espaços entre ali dentro. Tudo aquilo ali representa um número. Então eu vou dizer para vocês uma definição que eu achei espetacular. Foi na minha primeira aula, quando eu estava na Federal, faz tempo, 2006. Eu tive uma aula com um professor, que agora eu não vou lembrar o nome dele, de cálculo, e ele perguntou, acho que era Arimateia, não tenho certeza. Ele perguntou assim, defina para mim, turma todo mundo federal, os caras se achando todo mundo bom, defina para mim aí o conjunto dos números reais. O que é o conjunto dos números reais? Cara, ninguém respondeu. Uma pergunta tão simples. O que é os números reais? Aí alguns davam um exemplo. Ele disse, isso não é definição, isso é um exemplo. Você tem que dizer o que é real. Eu vou perguntar aqui, vou trazer para vocês assim, pessoal, o que é lucro? Muita gente, na minha aula, dá um exemplo. Por exemplo, se eu comprei esse telefone aqui por R$500 e vender ele por 1.000, eu ganhei R$500 de lucro. Eu vou dizer, você não definiu lucro. Você definiu, você deu um exemplo. Eu quero a definição. E por mais que seja óbvio, ninguém define. Aí depois que eu explico, faz sentido, é lógico e tal. Então, o conjunto dos números reais, a definição dele, uma reta. Porque uma reta, ela é representada assim, a representação de uma reta. Reta. As duas flechas indicam, né, que se eu tenho uma origem aqui, ela não tem fim e não tem fim. Se eu considerar daqui para cá, eu tenho uma semi-reta. Ela tem origem, mas não tem fim. Ou daqui para lá. E se eu pegar só um pedaço, eu quero pegar esse ponto e esse, e botar para cá, eu tenho esse daqui. E isso daqui é um segmento de reta. Eu posso dizer que isso aqui é O, que é A, então esse daqui seria OA. É um segmento de reta. É assim que eu represento. Então isso aqui é só um pedaço de uma reta. E isso aqui tudinho é uma reta. E o conjunto dos números reais é uma reta. Agora, os racionais, ele é uma reta com alguns espaços em branco. Porque ainda vai entrar outro conjunto numérico para poder completar de maneira 100% os números reais. É juntar os racionais com os irracionais. E entender, sempre entenda isso, tá? Que existem infinitos números entre 0 e 1, ou entre 1 e 2. E eu digo para você, e você vai entender quando eu disser assim, me diga para mim um número depois de 1 que está bem próximo de 2. Algumas pessoas dizem na minha sala assim, Bandana, eu vou dizer esse número aqui que está muito próximo de 2, muito próximo mesmo. Eu vou dizer assim, depois dele, você acha que já é o 2? Com certeza. Eu vou dizer, vou botar outro número, tá? Vê, 1,91. Aí eu digo, esse número 1,91 é maior do que 1,90? Ela vai dizer, claro. Eu vou dizer, então esse aqui é maior que esse. Então, antes de chegar a 2, vai ter que chegar a 1,91. Aí ela diz, já sei, matei, né? Captei a mensagem, amado mestre. Ela diz assim, 1,99. Pronto. Aí, o próximo é 2. Não é 2. Né? Você pode pensar que é 2. Se você trabalhar com apenas 2 casas decimais, o próximo seria 2. Só que não é 2. Quando você olha para o preço da gasolina, você vai ver lá, tipo, 5,991. 5,995. Pode observar, posto de gasolina bota 3 carros decimais. Isso força, se o cara botar 599, força o cliente a dizer assim, me dê 1 centavo. Entendeu? Quero 1 centavo, paga 1 centavo. Você quer botar 1 litro, quero 1 centavo. Então quando ele bota isso aqui, ó, 5,998, não existe esse dinheiro em real. Ele existe,
só que não existe moeda para ele, não existe papel para esse dinheiro. Mas não quer dizer que ele não exista, tá? Então, eu digo assim para essa pessoa: olha aqui um número que é maior do que esse aqui que você escreveu. E quanto mais ela coloca mais um 9 aqui, eu simplesmente coloco o número 1 ao lado e tenho um número maior que o dela e que não chega a ser 2. Ele chega tão próximo de 2, mas não chega a ser 2. E é para que você entenda que da mesma forma que tem bem próximo de 1, tem bem próximo de 1,5, e aí por isso eu digo que são infinitos. Né? Às vezes é estranho a pessoa entender, tipo assim, como é que pode ter uma coisa infinita dentro de um espaço finito? Né? A matemática, em alguns pontos, ela é um pouco abstrata. E entende-se isso quando se fala em matemática de ensino superior, que você prova algumas coisas. Não é o nosso caso. Nosso caso aqui é foco do trabalho de concurso. Tá? Então, o fato é, como é que eu trabalho com esses números? Como é que eu trabalho com esses? Tá? Eu preciso saber adição, subtração, multiplicação, e divisão. Essas 4 coisas. Só que essas 4 coisas, elas vão se dividir. Eu vou dividir isso daqui porque o conjunto dos racionais, ele é um pouco mais completo do que o conjunto dos números inteiros. A quantidade de elementos é a mesma, é infinito todos os dois. Porém, ele é mais detalhado. Por quê? Porque os racionais, ele vai se dividir entre frações decimais, dízimas, periódicas. São essas 3 coisas que a gente vai dividir o conjunto dos racionais. Então, assim, eu vou ter que trabalhar, eu vou ter que saber as 4 operações com isso e com isso. Vai dizer, e com dízima, não precisa não? Não, porque eu vou aprender a transformar dízima em fração e transformar fração em dízima. Então, quando eu transformo dízima em fração, eu venho para cá. Então, eu já sei trabalhar, entendeu? Então, pensar em fração primeiro, né? Em fração primeiro. Então, fração, em fração, eu tenho essa situação aqui, ó. A sobre B. Importante saber que as pessoas confundem muito, às vezes a pessoa de base, né? Não é base, tá? Por favor. Numerador. Aí, assim, foi bom eu falar isso e falar a questão da base, porque eu vou abrir uma aspas para dizer para você não confundir, tá? Tipo, não confunda isso aqui, ó. Isso daqui é potenciação. Eu chamo isso daqui, o A, de base, e chamo esse aqui de cima de expoente. Muito importante saber disso. E em potenciação, eu trabalho da seguinte maneira. Tenho aqui um exemplo aqui em potenciação, que seria tipo 2 elevado à quinta. 2 elevado à terceira, décima, não importa. O que quer dizer isso, pessoal? Não é 2 vezes 5. Essa é a base e esse é o expoente. O expoente vai indicar a quantidade de vezes que você vai multiplicar a base. Então, se o expoente é 5, você vai ter 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. O resultado disso daqui
vai ser 32. E aí como é que eu faço? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. Muito cuidado para não fazer 2 vezes 5. É totalmente diferente 2 elevado à quinta de 2 vezes 5. São duas coisas completamente diferentes. Beleza? Foi só uma aspas que eu abri aqui, porque é importante a gente lembrar essa partezinha. Sei que é básico para alguns, mas eu tenho certeza que para muitos isso daqui vai ser importante, beleza? Aí vocês, eu gosto disso, né, velho? Se fosse numa sala de aula, algumas pessoas diziam o seguinte: Bandana, espera eu copiar. E aí você perde tempo. E já aqui não, aqui você quero copiar, printa a tela, tá? Tranquilidade, copia, organiza, tal, volta à aula, então muito tranquilo. Beleza, o que é importante agora a gente saber com relação à fração? Bom, as 4 operações. Então vamos começar com adição e subtração. Porém, fração a gente vai subdividir da mesma forma que a gente fez com números inteiros, porque em fração existe duas situações. A primeira situação é quando eu tenho denominadores iguais. Então, quando a gente tem os denominadores iguais, como é o caso dessa situação que a gente vai botar agora para vocês, nós vamos se comportar de uma forma. Veja só, eu tenho 7 sobre 5 mais 1 sobre 5. Então eu quero somar esses dois números, tá ligado? São dois números. Inicialmente, quando faz muitos anos que eu não trabalho com criança. Esse ano eu fiz uma aula aqui para o pessoal do 6º ano, foi uma alegria. Eu fiquei até rindo. Não é muito minha linha não, mas eu achei massa a aula que eu tive com eles, porque é um contato que você não tem há muito tempo. E você fica meio que, mesmo eles sendo inquietos e tudo, você fica meio que empolgado. Eu acho engraçado o comportamento deles, né? Mas turmas de meninos pequenininhos, e quando fez fração pela primeira vez, o cara diz quanto é que dá o resultado disso daqui sem ela nunca ter visto. Ela quer somar esses dois e somar esses dois. Essa é a ideia. Só que em fração, quando os denominadores são iguais, a gente faz da seguinte forma: a gente repete o denominador e soma os numeradores. Essa é a resposta disso daqui. E aí a pessoa entende, às vezes muito, quando o cara chega e diz o seguinte: não, vamos pegar uma pizza. Olha que eu estou bonzinho de roda hoje, não está perfeito não, mas tá legal. Você pega uma pizza, dividir ela em 8 fatias, 2, assim, não ficou perfeitamente divisão? Imagine que é tudo igual. Imagine que as fatias são todas iguais, tá? E eu pergunto a você, quantas pizzas tem aqui? Sabe dizer? Uma. Eu quis uma pizza. Mas se ela vem toda cortada, essa pizza foi dividida em 8. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Como eu estou considerando aqui, porque visual, eu estou vendo que esse espaço está maior do que esses aqui. Mas eu estou querendo dar um exemplo que você entenda que tudo é igual. Cada fração, cada pedaço dessa pizza representa 1/8. A pizza representa 1 inteiro. O inteiro é a mesma coisa que 8 sobre 8. Então, a pizza inteira é 8 sobre 8, então 8/8. Então, se eu comer um pedaço desse aqui, eu comi 1/8 da pizza. E se eu comer outro pedaço desse? Eu comi 2 pedaços de um total de 8 pedaços. E se eu comer 3 pedaços? Né? Eu comi 3/8. 3 pedaços de um total de 8 pedaços. Certo? Então, essa ideia faz com que você compreenda por que eu vou somar e repetir o sinal. Tá? Me perdoe. Por que eu vou repetir o denominador
e somar os numeradores. A mesma ideia se tem quando eu vou fazer assim, ó. 3 sobre 7 menos 1 sobre 7. O resultado disso daqui vai ser 2 sobre 7. Acabou-se. Denominadores iguais, a gente vai repetir o denominador. Como aqui é subtração, eu subtraio os numeradores, acabou-se. Tá? Não tem nenhum problema com relação a isso. Apagando essa parte aqui, quero dizer para vocês que as regras de números inteiros valem para aqui, né? Vale muito, vale fácil. Eu posso tranquilamente dizer assim, ó, menos 7 sobre 2 mais 4 sobre 2. Eita, bandana, e aí, complicou para mim? Não, não complicou nada. A regra não vai mudar porque o assunto muda. Isso aqui vale para sempre. O resultado disso daqui vai ser... Eu vou repetir o denominador, que é 2. Aí fica menos 7 mais 4, menos 3. Está feito aqui. Tá? Viu que a regra não mudou, que eu fiz a mesma coisa? Conservei o sinal do número maior e subtraí. Regra, sempre fazer isso, tá? Acontece também de você encontrar uma fração que ela pode ser simplificada. Aí, o que é isso? Vamos pensar aqui num exemplo. Imagina que eu tenho que fazer essa conta aqui, ó. 10 sobre 4 menos... Vamos colocar aqui 8 sobre 4. Pronto. Cheguei nessa situação aqui. Se você observar, você vai resolver isso aqui de que forma? Você vai repetir o denominador, 4, e vai subtrair 10 menos 8, 2. Só que quando tu chega numa situação como essa aqui, se isso aqui fosse a resposta de uma questão de concurso, ela não estaria assim. Por que não estaria assim? Ela não estaria assim porque você percebe que é possível dividir o número de cima e o número de baixo pelo mesmo número. Que número é esse? 2. Aí você é obrigado a fazer isso, tá? A gente vai usar muito esse tipo de coisa em probabilidade, então é importante a gente ficar atento a isso. Então, simplificação aqui dá 1 sobre 2. Muito fácil, muito tranquilo. Beleza? A outra, qual é a outra forma de trabalhar com fração? Bom, é quando os denominadores, vou escrever aqui, o 2, é quando eles são diferentes. Quando eu tenho denominadores diferentes, eu tenho uma situação assim, ó, ver. 7 sobre 2 mais 1 sobre 3. Eita, que já mudou. Beleza. Quando isso acontece, eu vou explicar de duas formas, tá? Vou explicar da forma tradicional, que é importante saber, por mais que seja um pouco maior, e vou explicar para vocês um bizu que eu acho massa, porque vai permitir a você fazer esse cálculo mental. Vai ser tão fácil quanto fazer 2 mais 5, tá? Vai ser fácil. Mas eu quero mostrar a maneira tradicional primeiro e depois mostrar o macete para você. Então, pela maneira tradicional, eu tenho que tirar o M, C. E MMC é uma coisa que a gente lembra muito, tá? Então, nem precisa a gente detalhar muito em MMC, porque a gente vai colocar os dois números um ao lado do outro, vai botar um tracinho aqui e vai verificar se algum desses pode dividir por 2. Nesse caso pode. 2 para dividir para 2 dá 1. Aí eu repito o 3 aqui embaixo. Agora não pode mais por 2, eu verifico por 3. Então por 3 está aqui. Aí 3 por 3 dá 1. E aqui já terminou, porque chegou em 1, tá aqui. Então o resultado disso daqui, eu vou multiplicar esses dois aqui, ó. Resultado 6. Então eu encontrei o menor número que pode dividir 2 e 3 ao mesmo tempo. Eu tenho que fazer isso. Fiz, massa. Boto o 6 aqui embaixo. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse 6, vou dividir pelo de baixo e vou multiplicar pelo de cima. Vou dividir pelo de baixo e multiplicar pelo de cima. Então fica 6 dividido por 2. Dá quanto? Dá 3. Multiplicado por 7. 21. Então, 6 para 2 dá quanto? 3. 3 vezes 7, 21. Aqui é mais, eu repito mais.
6 para dividir para 3, dá 2. 2 vezes 1, dá 2. Beleza. E agora, eu somo esses dois aqui. Dá quanto? 23. E repito o denominador. Pronto, acabei de fazer. É um processo relativamente trabalhoso, mas não é absurdo. É um processo que eu preciso fazer. Mas o bizu, né? Eu acabei escrevendo essa palavra pela primeira vez, apesar de ter mostrado outros para vocês, tá? Tanto para soma como para subtração, né? Estamos falando de adição e subtração. O bizu é o seguinte: se eu pegar essa mesma continha que está aqui e quiser ganhar tempo em relação ao meu concorrente, tá? A concorrente vai fazer esse trabalho aqui, se ele souber. Você vai fazer o seguinte: você vai lembrar daquele famoso X, né? Aquele famoso multiplicar em forma de X. Essa é a ideia. E aí alguns dizem, Bandana, é meio pelos extremos? Eu vou dizer não, mas é mais ou menos isso, é parecido com isso. Você vai multiplicar em forma de X. Vai ficar assim, ó, 3 vezes 7, 21, aqui está aqui, ó, 2 vezes 1, 2. Se aqui é para somar, você vai somar 21 mais 2. Chegou a 23. Beleza. E os dois de baixo aqui, ó, eu vou multiplicar. Sempre, 6. Tá feito aqui. Observe como foi curto o processo em relação a esse outro processo. Bom, isso acontece porque isso é um macete, isso é uma dica. Isso faz você ser mais rápido, tá? Bom, o próximo aqui, eu vou dar outro exemplo, tá? Para que fique mais fixo. Bom, eu vou dar outro exemplo aqui, que vai ser com subtração. Vamos passar 5 sobre 4 menos 1 sobre 6. Com esse exemplo aqui, eu vou fazer duas coisas. Vou mostrar um exemplo com subtração, né? E vou mostrar um exemplo que eu vou ter que simplificar quando eu chegar naquela parte lá. Bandana, como é que se faz? Do mesmo jeito? Eu vou dizer do mesmo jeito, não vai mudar nada. Ó, vê, eu vou multiplicar em forma de X. 6 vezes 5 dá 30, perfeito. E 4 vezes 1 dá 4, perfeito. Ok, agora aqui, ó, eu tenho 30 menos 4, 26, perfeito. E os dois de baixo, multiplica? Sim, multiplica. 4 vezes 6, 24. Pronto, pessoal, essa é a resposta. Mas lembra dessa fala aqui? Ó, essa fala aqui, ó, eu preciso simplificar. Aí eu vou aqui, ó, por 2 e por 2, e chego ao meu 13 sobre 12. Pronto, acabou isso aqui. Muito fácil, muito tranquilo. Eu consigo fazer essa conta, inclusive mentalmente, né? Se eu não tenho isso aqui, eu não tenho. Vamos supor que eu não tenho. Eu quero fazer essa conta aqui de cabeça. Eu quero fazer essa conta aqui de cabeça. Eu não sei se é 23 sobre 2. Esqueça sobre 6. Esqueça que eu fiz isso. Pense que eu quero fazer essa conta de cabeça. Veja como você faz de cabeça. 3 vezes 7, 21. Você memoriza o 21. 2 vezes 1, 2. Memoriza o 2, está aqui. 21 mais 2 dá 23. 2 vezes 3, 6. Fez de cabeça. Ou aqui, esquece que tem 30. 5 vezes 6, 30. Está aqui. 4 vezes 1, 4. Aqui é menos. 30 menos 4, 26. Multiplica os dois de baixo. Está feita a conta. Então, assim, permite que você faça de cabeça, onde que com número decimal ou com tradicional você não faria. Então, por isso que é bom aprender essas regrinhas, tá? Bom, a outra coisa, a outra parte de fração, para terminar, né? A parte de fração vai ser multiplicação e depois divisão. E depois número misto. Aí é o seguinte. Na multiplicação, o que eu vou fazer para multiplicar a fração? Essa
é incrível, mas é a mais fácil que tem, porque de maneira intuitiva é como a pessoa pensa que deve ser, e ela é, tá? Se eu tenho essa situação aqui, ó, 7 sobre 6 vezes 3 sobre 4. Como é que eu faço isso, tá? Bom, inicialmente, quando você vê pela primeira vez, não é ponto, é x, aí o cara diz, multiplica, professor, esse vezes esse, eu vou dizer isso. Muito bem? Então, essa forma é assim que se faz. Então, ficaria 7 vezes 3, 21, e 6 vezes 4, 24. Observe que você pode e deve simplificar esses dois números. Por quanto? Por 3. O resultado disso daqui dá 7 sobre 8. Beleza? Bom, tem uma outra coisa que eu aconselho fazer, que é simplificar primeiro para depois multiplicar. Fica aparentemente mais difícil quando você vai fazer pela primeira vez. Depois verifique que não é difícil. Vou fazer a mesma conta aqui, ó. 7 sobre 6, 3 sobre 4. Em vez de você fazer a multiplicação primeiro, você vai simplificar logo aqui, ó. Perceba que dá para dividir por 3 e por 3. Então eu vou aqui, ó, aqui dá 2 e aqui dá 1. Agora multiplique. 7 vezes 1, 7. 2 vezes 4, 8. Assim é mais vantagem, com certeza. Por mais que você ache mais difícil de cara, mas você vai perceber com o próximo exemplo que é mais fácil fazer assim. E muita atenção. Percebeu que eu simplifiquei esse por esse. Mas é importante lembrar essa fala aqui minha. Eu só posso fazer a simplificação de quem está aqui por quem está aqui, né? Embaixo assim, ó, longe, não embaixo, se o sinal for de multiplicar. Eu não posso fazer esse tipo de simplificação se for uma soma, se for uma divisão, não posso fazer, tá? Então, como seria um outro exemplo para poder eu saber que é melhor fazer assim do que fazer assim? Veja uma situação. Imagine essa conta aqui, ó. 15 sobre 31 multiplicado por 25 sobre 14 multiplicado por 62 dividido por 45, ó, multiplicado por 14 sobre 50. Né? Para dizer, caramba, vou até, tipo assim, valorizar isso, porque quanto tempo não se perde para resolver isso aqui? Porque você teria que fazer 15 vezes 25 vezes 62 vezes 14, encontrar um número gigantesco, depois multiplicar 31 vezes 14 vezes 45 vezes 50 e encontrar outro número gigantesco. Teria que simplificar isso várias e várias vezes até chegar à fração irredutível e encontrar uma resposta. Pessoal, é absurdamente trabalhoso. Mas, como eu falei, que o sinal de multiplicação permite que eu simplifique quem está em cima por quem está embaixo, perceba de cara aqui, que eu tenho que simplificar isso daqui, e eu olho para o 14 e vejo que eu posso dividir por 14 e por 14. Então, se eu dividir por 14 aqui, ó, eu encontro 1, e se eu dividir por 14 aqui, eu encontro 1. Já diminuiu. Mais alguma? Bom, eu consigo ver com clareza e quero que você perceba que isso é possível. Eu posso dividir esse número aqui por 31. E também posso dividir esse daqui por 31. Então eu tenho 1 e aqui eu tenho 2. Muito fácil, né? Beleza. Tem como fazer mais? Claro. Dá para dividir esse número aqui por 15. O resultado desse daqui é 1. E posso dividir esse daqui por 15, que o resultado é 3. Veja como ficou aí. E aí, acabou? Não, não. Eu posso dividir esse número aqui por 25. O resultado desse daqui é 1. E posso dividir esse daqui por 25. E o resultado desse daqui é
2. Beleza. Quanto deu o resultado agora? Bom, muito fácil, porque ficou 1 vezes 1, 1 vezes 2, 2 vezes 1, 2. Beleza. E embaixo, 1 vezes 1, 1, 1 vezes 3, 3, 3 vezes 2, 6. Pessoal, simplificando aqui por 2 e por 2, eu tenho 1 sobre 3. Então, veja como ficou bem mais rápido, né? Do que fazer todas aquelas contas. Seria 1, 2, 3, 4, 5, 6 de multiplicar e várias de dividir. Eu não sei nem contar, eram incontáveis, muitas, muitas. Então, aprenda a simplificar, treine isso, porque ela vai servir para você com coisas mais difíceis, tá? Divisão. Bom, a divisão. 2 formas de dividir aqui, vou mostrar para vocês, porque a fração ela pode aparecer assim. Pode aparecer assim, né? Onde eu tenho essa fração para dividir por essa fração. Pode aparecer de outra forma? Pode sim. Pode aparecer assim. Pode. Então tem 2 formas de aparecer fração. A primeira forma e a segunda forma se faz do mesmo jeito. Qual é o jeito? Você vai repetir a primeira fração e vai multiplicar a segunda fração invertida. Então, ó, repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Ó. A primeira é essa, a segunda é essa. Você vai repetir e vai inverter. O resultado disso daqui, você pode fazer... Posso dividir por 2 e por 2. O resultado disso daqui dá 1 e aqui dá 2. Aí ficou 1 vezes 2, 2. 1 vezes 5, 5. Pronto. Mesma coisa aqui, pessoal. Quero fazer isso daqui. Fica 3 sobre 5. Beleza? Repetir a primeira, multiplico pelo inverso da segunda. 7 sobre 2. Beleza. E agora? 21 sobre 10. Não precisa simplificar, né? Não tem como simplificar, então para aqui. Fechou. Número misto para eu encerrar a primeira parte dos racionais. Número misto é dessa forma aqui. Cuidado para não confundir, tá? 2, 1 terço. 5, 1 meio. O 2 e o 5, ele está bem no meio do número. Não confundir com multiplicação. Vê, 2 vezes 1 terço. Isso daqui, como é que se faz isso daqui? Você pode colocar um tracinho aqui, botar um 1 e fazer 2 vezes 1, 2, 1 vezes 3, 3. Beleza. Ali é uma coisa, que é outra. Tem um macete, uma dicasinha bem rápida, que para poder fazer isso daqui, eu pego esse número que está aqui na frente, multiplico, o resultado da multiplicação eu somo com esse daqui e repito o denominador aqui. Então vamos lá. 2 vezes 3 fez 6 mais 1, 7. Jogue esse para cá. Acabou. Feito. Depois, ó. 5 vezes 2, 10. Beleza. Mais 1, 11. Joga esse para cá. 2. É isso aí. Beleza? Então, cuidado, não confunda número misto com multiplicação. Preste atenção como é que se faz. E bons estudos para quem está ansioso com questões mais pesadas. Não se preocupem, vai ter questões, muitas questões, principalmente da UPE, que são questões que a gente está tentando focar aqui nesse concurso. Beleza, pessoal? Um abraço e até a próxima.